Boa tarde, graça e paz seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 de Gênesis. O título é A Torre de Babel, um acontecimento também muito marcante nesse início da palavra de Deus, no início dessa geração, na geração de Noé. E a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedi-los de planejarem o que quiserem. Venham, desfaçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali sobre toda a terra e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, Babel significa confusão. Babel teria sido construída na região, na cidade ali da Babilônia. E nós vemos aqui os descendentes de Noé saindo, encontrando aqui uma planície, e eles se unem num objetivo. Eles falam entre si: vamos construir uma grande cidade, vamos queimar tijolos, unir os tijolos com betume, vamos construir uma grande torre e seremos um povo forte, um povo famoso, e ninguém vai nos espalhar, vai nos tirar daqui. Nós vemos aqui alguns problemas. É claro, a intenção do coração, que não há problema em construir uma cidade, não há problema em construir uma torre. O problema é intenção do coração. Os homens podem se unir em prol de uma coisa boa, em prol de algo verídico, de algo bom para a sociedade, e isso ser grandioso. A união, como diz a expressão, a união faz a força. Faz sim, faz tanto para o bem quanto faz para o mal. Alguns se unem para fazer o mal, e é o que acontece aqui. Esses homens, eles tinham uma má intenção no coração. Em primeiro lugar, eles estavam desobedecendo ao mandamento de Deus, de Gênesis 9, no capítulo 1, onde Deus fala para eles: multipliquem-se e encham a terra. Não era para ficar num lugar, era para encher a terra, era para expandir na terra. E aqui já há uma rebeldia, uma desobediência que com certeza não ia dar em boa coisa, não ia ser bom para aquele povo. E depois nós vemos eles falando que queriam ser um povo famoso, um povo forte, e ninguém ia tirar eles dali. Eles se enganaram, né? Porque eles se esqueceram que Deus era poderoso. Eles se esqueceram que os pais contaram para eles sobre um dilúvio que aconteceu na terra. Então eles estavam desprezando tudo isso. E desprezando uma coisa muito importante, que era uma aliança. Porque ao fazer essa torre, uma torre que era em forma de pirâmide, porque ela seria tão alta que teria que ter uma base muito extensa, muito fortificada. E eles, nessa intenção também de nunca mais ser atingido por um dilúvio.
Eles estavam aqui se esquecendo da aliança que Deus fez, que nunca mais destruiria a terra com água. Então aqui nós vemos uma desobediência ao mandamento de Deus, nós vemos aqui uma quebra de aliança, uma falta de fé na aliança que Deus fez, e nós vemos aqui um povo que queria autossuficiência, que queria ser independente de Deus, que queriam tomar conta de si. E Deus viu aquilo e falou: eles falam uma mesma língua, eles se unem, eles vão poder fazer coisas piores, cada vez piores. É o que Deus está falando aqui. E Deus diz: vamos confundir a língua deles. E Deus o fez. E quando a língua ali já estava confundida, ninguém entendia mais ninguém, eles foram vencidos. Não tinha como mais se unir num objetivo. Então eles são espalhados pelo mundo afora para cumprir o que Deus havia mandado no capítulo 9 e no versículo 1, que era de se espalhar pela terra. Ninguém vence Deus. Não é bom se revoltar contra Deus, porque ninguém nunca vence e nunca vai vencer a Deus na sua sabedoria, no seu poder. Inteligente é quem entende isso. Amém? E nós vamos ver aqui uma comparação, um paralelo com Atos, capítulo 2, onde Jesus diz para 120 homens ficarem ali reunidos, unidos, buscando a Deus, à espera de uma promessa do Espírito Santo de Deus. E ele desceu ali na festa do Pentecostes, havia várias outras pessoas de várias regiões diferentes, e quando o Espírito Santo desce e enche aquelas pessoas ali, eles começam a falar em várias línguas estranhas, e quem estava por perto ficou admirado. Mas como pode? Eles são judeus, estão falando na minha língua. Só que agora é muito diferente. Eles se uniram para buscar, para adorar, para esperar a promessa do Senhor. E quando o Espírito Santo enche eles ali e eles falam em línguas estranhas, eles são capacitados para cumprir o mandamento do Senhor, que é ir para todos os povos e pregar o evangelho do reino, a nova aliança de Deus em Jesus Cristo para com a humanidade. Olha a diferença. E eu gosto muito de 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14, um povo aqui, de novo Deus falando para o povo se unir, e fala assim: então, se o meu povo que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para o seu lugar, onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. A força do povo de Deus se unir em oração, em adoração. Deus afirma que eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, eu protegerei, eu farei prosperar. Há muito poder quando nós nos unimos para buscar a Deus, para ser obedientes a Deus, com uma fé no coração, uma fé que nós fizemos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Há muito poder nessa atitude. E nós vemos no final do capítulo, voltando de novo à geração, aos descendentes de Sem, filho de Noé, e aqui vai um pouco mais profundo, porque vai chegar num personagem que nós vamos ver do capítulo 12 para frente, tão conhecido na palavra de Deus, tão lembrado na palavra de Deus, e que é Abraão. Como chegou
a Abraão. Sem, ele gerou Arfaxade, que gerou Salá, que gerou Eber, que deu origem aos nomes dos judeus de hebreus. E não vou falar toda a geração, mas quando nós chegamos aqui no capítulo 22, diz assim: aos 30 anos, Serug gerou Naor. Esse Naor, no 24, diz: Naor gerou Terá. Terá gerou Abraão, que tinha como irmão os filhos de Terá, Abraão, Naor e Arã. Então, nós chegamos aqui em Abraão, o pai de Abraão, Terá, da linhagem de Sem. E nós vamos ver toda a história de Abraão. Aqui nós já temos a citação de Ló, sobrinho de Abraão. Nós já temos a citação aqui nesse final de capítulo de Sara, a esposa de Abraão. E no último versículo diz assim: Terá, pai de Abraão, ele tomou seu filho, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Então nós vemos aqui como que chegou até Abraão. A descendência de Noé, passando por Sem, passando por Eber, passando por Terá e passando por Abraão. Então nós chegamos agora ao tão conhecido patriarca, que nós vamos aprender muito, muito, muito com ele, né? E nós vemos também, aqui encerrando também uma curiosidade. Os primeiros descendentes de Sem aqui nós estamos vivendo 600 anos, 500 anos, e foi só regredindo até chegar a 205 anos, que foi o pai de Abraão vivendo 205 anos, né? A palavra de Deus se cumprindo aqui e o homem só diminuindo a sua idade. E nós, a partir do próximo capítulo, nós vamos ver o nosso conhecido, amado patriarca Abraão, tão amado pelos judeus. Nós vamos conhecer mais sobre a história de Abraão, vai ser maravilhoso. E fica essa palavra do Senhor para nossa meditação sobre não agir como essas pessoas que querem ser autossuficientes, que pensa que sabe alguma coisa, que pensa que consegue se proteger, que se rebela contra Deus, que desobedece aos mandamentos de Deus, que quebram alianças, não é? Quantas pessoas estão quebrando alianças, chegam para o Senhor, chegam para Jesus, entregam a sua vida, são até batizados e depois volta para o lamaçal, volta para o pecado, quebrando a aliança. Eu afirmo, é prejuízo para a vida, para a família, em todos os setores da nossa vida. Todos, família, vida sentimental, claro, vida espiritual, vida profissional, é só prejuízo. Não vale a pena se rebelar contra Deus, não vale a pena quebrar a aliança com Deus, vale a pena continuar juntinho, continuar habitando, morando no esconderijo do Altíssimo. Amém? Fica essa palavra do Senhor para sua meditação, em nome de Jesus.